Seja muito bem-vindo a mais um Victor Talks. Esse projeto só está de pé graças ao apoio de marcas que compartilham da nossa visão e caminham com a gente nessa jornada. A 77, nossa produtora audiovisual, responsável pela entrega de toda a imagem e áudio que você está vendo aí, junto com a Gratitude, nossa produtora cinematográfica, especializada em contar histórias com propósito, estética e emoção. Também a The Phoenix, nossa empresa de automação, sonorização ambiente, home cinema. Estou gravando aqui na minha sala, dentro da The Phoenix. Obrigado a todos os patrocinadores por acreditarem nesse programa. Hoje eu estou com uma convidada especial, a primeira mulher aqui do nosso programa, e uma mistura de empreendedorismo, indústria e muita disciplina. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Estou aqui com a Agatha Turini. Ela é diretora comercial da Fairtron, empresa que atua com automação também, porém industrial e elétrica também. Principalmente no setor sucroenergético, formada em Direito pela USP, com pós-graduação em Administração pela FGV, especialização em Direito Tributário. Ela começou a carreira na advocacia em grandes escritórios de São Paulo. Em 2010, após o falecimento do pai, assumiu a empresa da família e fez uma transição completa de carreira, passando a liderar um negócio industrial em um momento desafiador da economia. Hoje, além da atuação na empresa, também participa ativamente do ambiente industrial e empresarial. Agatha, seja muito bem-vinda ao meu programa. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer. Acho que vai ser muito legal, muito E eu queria, primeiramente, te agradecer de coração. Por quê? Nós fizemos vários episódios de gravação aqui, já fizemos podcast, inclusive com plateia, e todas as minhas convidadas, todo mundo amou o ambiente aqui da The Phoenix. Que legal. Todos os convidados que eu trouxe aqui até agora, eles elogiaram muito. Então, parabéns pelo seu espaço, é lindo. Obrigado, que bom. Muito obrigado pela parceria também aqui conosco, com a produtora. E eu já vou entrar até na primeira pergunta, já tem a ver com isso, porque eu acompanho um pouco de, né, assim, mais distante, né? Os meninos estão mais no dia a dia com você, mas eu estou sempre falando com o Bretas, né? Hoje a gente conversou um pouquinho sobre a sua história, sua carreira. E ele falou muito sobre a sua disciplina, né? Quero falar bastante sobre isso. Mas antes, um tema polêmico. Né? Meu Deus! É a mulher CEO, né? Então, assim, que o Thales, né, teve essa polêmica do G4, foi um corte ali que fizeram dele. Eu entendi o contexto, né, quando ele disse isso. Mas, assim, até já vou te falar um pouco da minha opinião sobre a mulher, né? Em relação ao homem, eu acho a mulher muito mais inteligente, muito mais capaz, de verdade, sim. Eu acho, eu vejo minha esposa ali vocês fazem assim, cara, o que ela faz de coisa aqui no dia a dia, assim, que ela apaga incêndio, o apelido dela é extintor aqui na empresa, ela resolve tudo, um negócio absurdo. Pra The Phoenix, pra produtora, uma velocidade, um negócio absurdo. Então, assim, eu não tenho dúvida, né, da capacidade, né, da mulher, mas, ao mesmo tempo, para mim, eu entendo o que o Thales quis dizer, porque eu também sou um pouco mais conservador. Eu entendo que a mulher, ela é mãe, né? E eu quero te ouvir sobre isso. Você é mãe, não tem como você terceirizar ser mãe, né? É verdade. E aí, como que você fez, né, para conciliar essa questão da CEO, né, da empresária, família? Você já começou numa pergunta polêmica mesmo. E eu vou te falar, na verdade, quando eu vi esse corte do Thales, de princípio você fala assim, nossa, que absurdo. Mas é o que você falou, entendendo o contexto, sim. Eu concordo com ele. Por quê? Não é fácil, é bem difícil. E se hoje eu fosse escolher um CEO, eu escolheria homem. Sim. Então, parece um contrassenso absurdo que eu tô falando. Mas é verdade. O homem, ele é direcionado, ele tem foco naquilo, ele dá o sangue. A mulher tem 1000 coisas acontecendo. Igual você falou, a maternidade, a casa, o marido. São muito mais coisas envolvidas. Então, se eu fosse escolher um CEO hoje, eu também escolheria homem. Assim como hoje eu tenho um diretor comercial, a maioria dos meus vendedores, a maioria não, 100% dos meus vendedores externos são homens. Olha só. Só que internamente, administrativamente, aí eu tenho mais mulheres. Elas
conseguem... Mais habilidade. Mais habilidades. Elas resolvem tudo mais rápido, igual você falou. O homem ele é mais focado, ele é mais bruto, disruptivo, ousado. Acho que ele tem um lado, mas ele é isso. Mas cravado. Assim, depende a área. Por exemplo, no segmento industrial, eu acho que tem que ser homem. Eu não mandaria uma mulher a campo. Porque não é que gera um desconforto. Eu acho que a mulher, quando ela se posiciona, é muito mais fácil para ela entrar, ela tem um diferencial. Mas tem algumas barreiras que você tem que quebrar. Principalmente no seu segmento, que aí eu ia entrar nisso também. Uma coisa é já a mulher CEO, né, mulher vendedora que seja, mulher... E ainda no agro, que é um mercado bem dominado masculinizado. Há muitos anos por homens, assim, né, na sua grande maioria, né? Mas eu acho que tudo depende da estrutura e base familiar que você tem. Então, por exemplo, por que eu consigo fazer tantas coisas? O meu marido trabalha comigo. Legal. Então, Isso é muito bom. A gente tem uma sinergia muito boa. Então, ele é meu parceiro, ele tá ali dividindo. Às vezes, eu vou viajar, ele vai comigo. Que bom. Então, eu falo que ele é meu motorista, segurança, gestor financeiro, ele é tudo. Então, assim, a gente se equilibra muito na balança. E ele entende isso. Talvez, se ele não trabalhasse comigo... Seria mais desafiador. Seria muito mais desafiador. Porque como que eu chego em casa, aconteceram 1000 coisas. Aí você já chega cansado, no limite. Como que você vai passar o resumo do seu dia? Não é fácil. Sim. Se a pessoa tá dentro daquilo lá, ela já tá na energia, ela sabe o que aconteceu durante seu dia. Segundo ponto, no meu caso, eu tenho uma estrutura de gestão da minha casa. Então, por exemplo, a minha sogra mora comigo desde que minha filha nasceu. Você sabe que eu ia falar isso, né? Que a gestão é da mulher, né? Da casa. É muito louco isso, né? É difícil mudar. Você pode não estar fazendo, mas a gestão, ela é sua, Sim. né? O homem, ele não consegue, ele não tem essa capacidade. É um negócio absurdo, cara. Mas tem a base. Então, por exemplo, minha sogra organiza tudo. Então, assim, eu tenho a sorte, o privilégio, por exemplo, de não me preocupar com coisas que às vezes uma mulher tem que se preocupar. Então, por exemplo, eu não me preocupo com o mercado. A minha sogra faz todo o mercado. Eu não me preocupo com empregadas, porque ela faz a gestão das empregadas. Desde... roupa, não sei o que, se precisa de alguma coisa para minha filha, preciso ir no shopping, preciso disso, ela faz tudo isso. Então, assim, eu tenho uma estrutura por trás. Eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje se eu não tivesse essa base. Então, eu acho que essa é a diferença. Então, quando a mulher CEO, que seja, ela não tem essa base e ela tem que fazer o dia a dia, o trabalho e mais tudo isso, aí é complicado. E em relação à família, assim, sua filha, como que é, assim? Essa sua rotina que é super puxada, né? É puxado, mas assim, é muito acordado. Então, é muito claro para ela o que eu faço no meu trabalho, que eu viajo, que eu tenho que vender. Então, a gente tem as compensações. Então, por exemplo... filha, a mamãe, essa semana estou no Mato Grosso e tal. Tudo bem, mas quando a gente chegar, a gente já vai para tal lugar. Ou a gente vai fazer isso. Você viaja bastante. Eu viajo e você bastante. Fica fora direto, você não vai e volta, não é bate e volta. Assim. Eu tento ficar o menor tempo possível. Então, às vezes eu vou 2 dias, 3 dias, volto. Mas já aconteceu, muitas vezes, às vezes teve que ficar mais, já fiquei até 10 dias no Nordeste, mas muitas vezes a gente se organiza e eu até levo ela. Então, que legal. Antigamente... Eu levo bastante a Antonella também. Então, mas quantos anos ela tem? 7, 8 agora. Só que aí ela já mudou para o primeiro ano, segundo ano. Então, assim, aí é mais complicado. Eu, com a Isabela, quando ela era pequena, eu levava para todo sempre, lado. Sim. Agora eu já não consigo por conta da escola. Então, aí ela tem que ficar mais. E você sente? Você, pessoal, independente de estar acordado, você sente culpa. Muito, assim? Né? É uma... Não só a culpa também, mas eu falo, sente falta né? Óbvio, muito. Né? De, nossa, eu vou ficar 2, 3 dias fora. Sim, muito. Mas também muita culpa.
Então, assim, tem que ser muito sopesado. Eu não sou, você vê, eu sou o pai, né? Ainda mais de menina, né? Eu sinto muito. Nossa, eu entro num avião quando eu tenho alguma viagem internacional, alguma coisa assim. Nossa, eu choro, cara. Horrores. Sério? Sério. A Lid me manda foto dela assim, eu falo, nossa, por que eu tô fazendo isso? Sério. Mas imagina pra mãe, que a mãe ela tem uma conexão diferente, cara. Sim. Não tem de como, né? Só que assim, meu marido, ele não deixa pra mim como se fosse um peso. Então, ele tá ali pra me apoiar. Então, muitas vezes, assim, eu tô tão focada, por exemplo, eu tô o dia inteiro numa negociação de portas fechadas, eu já fiquei 2, 3 dias em negociação sem celular. Então, ele sabe, ele entende, e ele tá lá, tá tudo bem, não sei o que, ó, tudo bem, pode focar aí. Então, assim, quando você tem uma pessoa que faz isso por você, fica mais leve, tá? Então, isso, nossa, pra mim não tem preço. Em relação ao seu mercado, né, sobre o agro, o que você mais sente, né, e sentiu lá atrás, né, quando você assumiu, assim, além do desafio da empresa, obviamente que eu quero te ouvir sobre isso, mas sobre o mercado agro, assim, essa resistência, né, dos caras, assim, teve muito isso, assim, de, nossa, mulher, cara, vem querer me vender coisa, falar coisa. Tinha sempre muito isso? Sempre mas eu acho que também porque eu era muito nova. Quando eu entrei na empresa, eu tinha 22 anos. Então, é complicado também, se eu fosse um homem já seria difícil. Jovem. Não, já seria difícil para um homem jovem. E assim, não tem milagre. As coisas começaram a decolar com o passar dos anos e porque eu fui construindo a minha carteira. Então, hoje, eu sou a maior vendedora da minha empresa? Sim, é muito concentrado na minha mão e isso é um ponto que eu estou tentando melhorar, porque eu sempre cuidei daqueles clientes, amigos, de forma muito próxima. Mesma e até coisa hoje. Aqui comigo. Então, assim, foram relacionamentos que a gente vai construindo ao longo do tempo. E eu falo assim que eu tive pessoas, clientes no meu caminho que me ajudaram absurdamente, Vitor, assim, absurdamente. E pessoas também que eram segunda geração, que entenderam o que eu estava passando. Confiaram, acreditaram, porque era o momento ali do cara falar, nossa, agora o negócio vai desandar aqui, vou pular para lá. Exatamente. E assim, semana passada eu estava num evento e eu encontrei um cliente, um usineiro, e amigo meu também, e a gente sentou. E eu falei assim, olha, eu queria te agradecer. Não sei se você sabe, se você lembra... O tanto que você me ajudou, não tem noção às vezes. Não, ele tem, porque eu ligava pra ele e falava, fulano, eu não tenho dinheiro pra pagar a folha. Eu não tenho dinheiro. Você não antecipa meu contrato? E eu falei isso pra ele, Nossa, eu falei, você lembra quando eu te ligava? E ele virou pra mim e falou assim, Agatha, eu lembro, mas o mundo dá voltas, né? Você tá ali na frente do palco, só você de mulher, com 300 homens te escutando, grandes players, os maiores players do mercado do meu nicho, e ele falou, e eu tô aqui te escutando. E aí eu falei, mas eu tô aqui por você, porque você, assim como outros, me ajudaram e me estenderam a mão. Senão eu não estaria aqui. Então, assim, eu acho que isso fez toda a diferença. Eu tive muita ajuda, Vitor. Não, e você teve uma humildade, né, ali uma sabedoria também, né, porque, pô, nova, eu mesmo nessa idade aí, eu acho que eu era insuportável. Falava com o fornecedor, assim, nossa, eu acabava com o cara. Mas arrogante? Moleque. Só que eu tava em outra fase, por exemplo, eu tava devendo. Sim, mas mesmo assim, né? Então, foi ao contrário, na verdade. Quando eu vim de São Paulo para Sertãozinho, que eu fiz faculdade em São Paulo, e já tava com a carreira assim, já tava contratada, tava tudo certo, nunca ia voltar para Sertãozinho. Falei, nossa, eu vou voltar? Que atraso de vida, né? Fui para São Paulo voltar. Mas eu entrei na empresa num momento crítico, que minha mãe me pediu ajuda pelo falecimento do meu pai. A empresa estava devendo muito, não pela empresa em si, mas pela situação de mercado, numa crise, principalmente no setor sucroenergético, que era a nossa base.
teve muita recuperação judicial, 2010, 2011, então a gente fez muita obra e assim, não recebeu nada. Então isso foram pancadas em cima de pancadas, e eu liguei para todos os fornecedores e falei assim, gente, eu não vou pedir recuperação judicial, vocês ficam tranquilos, eu não vou fazer isso, você pode vir aqui no meu estoque, pega o que você quiser, porque eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou te pagar. E se você não quiser o meu estoque, espera que eu vou te pagar. Então eu tracei um plano que foi desde fornecedores, principalmente, banco, e falei, eu vou pagando de pouquinho em pouquinho. E isso me deu credibilidade. Que legal. Porque vários fornecedores depois continuaram com a gente, deram esse crédito, receberam, e eu falei, então esse fornecedor é o cara que eu preciso ficar, que legal, que é nosso parceiro. E você honra ele, você leva ele com você depois. Hoje, né? todos esses que me apoiaram, a gente estão juntos. Então, assim, foi um processo difícil, mas que, não sei se é sabedoria, foi fazer o certo. Eu só fiz o que era certo e justo. Porque se eu falasse, não vou pagar, eu vou dar calote, eu vou fazer... Não, eu teria me queimado lá atrás, entendeu? Mas é que não é tão óbvio, assim, o que você fez. Não é nem questão de não pagar. Você era uma menina, pensa, assim. Você poderia simplesmente falar, cara, o que eu faço com isso aqui? Igual a gente teve o Guto aqui semana passada, uma história muito parecida. Ele falou, cara, tinha uma dívida absurda a empresa. Não sei se ele já morava na Dinamarca, não lembro, porque era só ele ir embora. Não é questão de dar calote. Aquilo ali nem era seu, entendeu? Mas o que eu faço com os funcionários? Então, mas pensa que você tá pegando uma situação ali que você não tem capacidade nenhuma, você não tem culpa, você não tem dever nenhum. Tipo, olha, a realidade é essa, entendeu? Não é nem por má fé, entendeu? Mas você teve uma força, uma sabedoria que eu acho que não é normal, não é tão óbvio, entendeu? Isso quer dizer. Na verdade, para mim era muito óbvio, porque eu não ia deixar aquilo morrer. Explodir, na verdade, acabar, assim, exatamente, não é dinheiro. Sim. Assim, a minha família tinha uma condição. Mas assim, se fechasse tudo, o que faria com, na época, sei lá, 150 famílias? Entende a repercussão disso, o peso? Então, para mim, você tá falando, não é óbvio, mas eu não conseguia... Você não via outra coisa, na verdade. Não, eu não via possibilidade. Eu falava assim, ó, ou tem que dar certo, tem que dar certo. E aí, a gente teve, na época, vários consultores que foram e falaram assim, olha, não tem opção, você tem que pedir recuperação judicial. Você tem que pedir recuperação judicial. Eu falei assim, e minha mãe, né, sempre me deixou muito livre, ela falou, e aí? E eu vim do M&A, eu trabalhava com fusões e aquisições, eu tinha, Você tinha já uma noção tinha uma bagagem. Ali. Eu falei assim, ó, a gente não vai pedir recuperação judicial, porque a gente não trabalha com commodity. Nosso produto final é tecnologia, é solução. Se a gente não traz confiança para o nosso cliente, ele nunca mais vai comprar. E foi exatamente isso. A gente segurou as pontas e falou, não vamos pedir. E isso, ao longo prazo, deu credibilidade, porque outras empresas do setor, assim, concorrentes na época, pediram também. E a gente foi de pouquinho em pouquinho, trabalhei muito com vendas, então, assim, precisamos vender. Meu foco sempre foi resultado. Eu sempre fui mais pro lado comercial, menos da gestão. Tudo começa na venda. Não existe administrativo, financeiro. Não existe nada se não tiver venda, né? Não tem. Então foi legal porque meu marido fazia esse balanço. Então, às vezes, assim, ele me travava, ó, não vende isso que é pior. Segura aqui, ó, não adianta vender sem margem. E aos poucos eu fui aprendendo. Antigamente, eu tinha uma filosofia, isso há muitos anos atrás, há, sei lá, 13 anos atrás, que eu tinha que vender a qualquer custo. Eu tinha que vender. E aí, depois de um tempo, eu comecei a observar que não, porque não adianta nada você vender sem margem.
é pior. É melhor você não vender. Então, assim, começou a criar uma bola de neve. Que quebra, né, inclusive. Tem situações que se você crescer mais, você quebra, né? Exatamente. E aí eu entendi isso. Então, hoje eu tenho muito mais discernimento em falar assim, essa venda não é boa para mim. Eu não vou abaixar meu preço, eu não preciso disso, vamos com calma. Perde grandes projetos. Perco, mas assim, não vou fazer nada no desespero. E eu senti que vários empresários, inclusive concorrentes, quando você vê que ele começa a baixar, você fala é desespero. Eu não entro nessa. Porque é furada. Todo mundo abaixando. Tô fora. Então, assim, eu sempre fiz isso. Eu sou assim também. E fui mudando. E eu acho que isso deu muito certo. Foi onde a gente começou a crescer com calma. Se posicionou. Se posicionamos no nosso mercado e pé no chão. E hoje no seu mercado, vocês são... Como que vocês estão posicionados, assim, nesse sentido, em relação à qualidade, preço, tipo assim... porque assim, que nem o meu mercado aqui, eu faço exatamente assim. Tem dia que eu nem participo do financeiro, eu brinco aqui com os meninos. Vitor, precisa ver aqui, não vou ver não. Porque hoje não... Derruba, dá desconto, é melhor porque não. Eu tenho alguns atendimentos, tenho alguns projetos para entrar, e aí é o que você falou, às vezes por conta do financeiro aqui, assim, ali, você vai dar um desconto, fecha aqui, e eu não trabalho com isso assim também, eu sei o que eu tô entregando, eu sei o que eu entrego, e aí eu fico firme ali, e é assim que a gente se posiciona e dá certo, né? Então, assim, no nosso caso, a gente tem produtos de alta qualidade, são produtos mais caros, né? Caixas importadas, automação e tudo mais. E a gente se posiciona hoje com um público A, B, assim... Um público que entende essa diferença de valor. É o que eu sempre dou de exemplo. É o cara que vai comprar um Porsche, ele entende o valor do Porsche. Não tem como virar e falar, mas um Gol me leva para São Paulo do mesmo jeito. Não cabe essa conversa. Porsche é o Porsche. Então a gente está posicionado dessa forma. Como que vocês estão posicionados no seu mercado hoje em relação a isso? Exatamente isso. Sempre vai ter a pessoa mais barata, o outro fornecedor. Só que o meu perfil de cliente, acho que é parecido nesse sentido, ele enxerga a diferença da qualidade do atendimento. Porque assim, produto, não é atendimento, só entrega, pós-venda, de tudo que vocês fazem. Porque não é só vender produto. Produto por produto ele compra no Mercado Livre. Compra um sensor no Mercado Livre e põe lá para... Mas não é isso. Quando ele precisa de suporte, ele não quer ligar no 0800. Ele quer ligar para você. Então ele me liga, ele liga pro gerente da engenharia, ele quer trocar ideia, ele quer ver a solução, ele quer entender um pouco mais. Então assim, esse suporte, ele é vitalício, vamos falar assim, dentro desse programa com o cliente. Então isso faz diferença. No seu caso ainda mais, porque o meu é residencial, assim, temos corporativo também, mas o residencial... deu um problema, não tocou o som, tudo bem, né? Não vai ligar o som, fica bravo, vai me ligar, mas no seu caso, uma operação parada ali por 10 minutos, 30, uma hora, é um dinheiro ali, é um investimento que ele perde, é um negócio absurdo. Não, então. E é muito complexo, entendeu? Assim, eu me sinto com uma responsabilidade muito grande. Como a gente trabalha muito com usina, entre safra, por exemplo, nesse momento, estou com vários projetos que tem que sair, porque o empresário vai começar a safra. Tem gente que já começou, tem gente que é semana que vem, na outra. Então, assim, você não pode furar, não tem opção. E às vezes o seu fornecedor fura, não chegou tal coisa, você tem que se virar. Então, assim, se eu olhar meu celular agora, tem várias ligações de gente, Agatha, e aí? Cadê meu painel? Cadê isso? Cadê aquilo? Não sei o que vai fazer, não sei o que. Então, assim, você vai tentando ajustar. Tem algumas vezes, por exemplo, eu falo, termina de montar em campo, tô te mandando tal coisa que eu vou mandar uma equipe e a gente vai fazer lá, porque não vai dar tempo. Se você não instalar agora, não dá tempo. Mas você tem responsabilidade ali na operação também, de redundância, depende se você tiver um contrato com a empresa, aí você tem que ter ali uma redundância, um outro painel, um exemplo, um outro sistema, para não parar, por exemplo. Não, multa. E, por exemplo, eu tô com uma situação de um cliente de um medidor, por exemplo, numa destilaria,
que a gente está ajustando e tal, um medidor novo, e a multa é 500 mil, um exemplo. Então, assim, por quê? Deu CIP, deu contaminação. Então, a responsabilidade é minha. Então, muitas vezes eu tenho que assumir isso. Então, imagina. Então, a minha responsabilidade com o processo industrial é muito grande. Quando a gente fala dos números e também do processo do cliente, eu tenho uma preocupação, assim, absurda. Parece que a usina é meu. E tem projetos que eu trabalho... São filhos que você tem. E eu trabalho, assim, às vezes num projeto, desde a concepção até ele startar, são 2 anos. Então, você fica, assim... É um namoro e depois é um casamento. Então, você começa... toda a concepção, às vezes, você tá antes da equipe daquele empresário, porque você entra antes no projeto, depois ele começa a contratar as pessoas, no meio do caminho ele demite pessoas, contrata outras. E você tá ali, você é a única que não larga a mão. E assim, aí você sabe do histórico completo, entendeu? Então, mas isso é tudo gostoso. Mas isso tudo custa muito. Muita energia. Você põe na ponta do lápis, aí às vezes um concorrente não põe. Esse é o problema. Sempre vai ter isso, sempre. Então, eu acho que... só que você tem o cliente que te reconhece. Então, por exemplo, depois, numa ampliação, na continuação do serviço, ele sempre coloca, eles me atenderam bem. Então, tem uma fidelização. Legal. Não todo mundo, mas a maioria tem. Pode ser até que... Pode ter situações igual meus clientes, eu entendo. Pode ser, tem momentos que não tem a verba, não tem. Sim. Cara, eu gostaria muito, mas não tem como eu te contratar. E tudo bem, eu quero correr o risco, né? Tem isso também, ok, né? Mas eu acho que ele entendendo a qualidade do que você entrega, assim que ele puder, assim que ele tiver como, viabilidade, ele vai te contratar. É porque no seu caso, ele pode fazer depois também, né? Uma automação. Claro, o ideal é que ele comece, planta, porque você já vai projeto, na planta, no projeto, se não quebrar depois para fazer, dá muito trabalho. Sim. Mas é o que você falou, às vezes ele vai pensar, eu gastei muito dinheiro aqui, vou segurar um pouquinho, o ano que vem eu implemento. Não, e tem cliente que não fecha comigo, porque ele não pode investir, mas ele me indica. Ele entende o valor, fala, cara, não é para mim. Mas um amigo pergunta, que tem às vezes uma condição melhor, e fala, cara, eu fiz aqui, mas você vai fazer lá, na The Phoenix. E indica a gente. Eu acho excepcional. Tem que se posicionar, né? Você tá nesse momento aí do marketing digital, de posicionamento, esse podcast. Sim. E eu acho que nós temos que fazer isso, senão a gente é engolido, não tem opção. E ainda é uma mídia barata. Se você pensar, mas daqui a 5 anos, essa mídia YouTube que a gente está aqui, não vai ser mais uma mídia barata. Esse ano já subiu muito por conta de Copa e eleição, né? Tudo, né? Tem muita gente entrando. O Google tá muito concorrido também, o Meta. Então, o que eu gastava em tráfego há 2 anos não é o mesmo de hoje. E agora tá pagando imposto. Então, não tem jeito. Aí você tem que vender mais, melhorar, só que melhorar essa gestão, não é fácil ser empresário. É uma coisa que você fala, acho que teve um vídeo seu que eu vi ontem, eu acho, que você fala sobre isso, eu achei legal, sobre a automação, o que você entrega, né, para os clientes em relação à perda, né, a prejuízo, né, e o seu trabalho vem para eliminar o máximo possível, né? Diminuir riscos e possibilidades de perdas, né? Com a sua automatização, é isso, né? É isso mesmo. A gente faz todo o controle, gestão da planta, a gente tem hardware, tem software e tem toda a parte de instrumentação, além da parte elétrica, que hoje é casado. Você pode jogar tudo numa rede e você gerencia tudo num COI, que a gente chama um centro de controle. Mas o problema, Vitor, de tudo dessa questão da automação e que ela está vindo cada vez mais forte, é mão de obra. No final, a gente não tem mais mão de obra especializada. Então, até os clientes que eram mais resistentes, agora eles estão correndo atrás, eles estão ligando, tanto que meu volume de vendas, graças a Deus, nos últimos anos a gente vem aumentando consideravelmente, porque
Ninguém acha. Quem quer ficar lá no chão de fábrica, quem quer se sujar de graxa, não tem mais essa opção. Então a gente tem que integrar tudo, colocar num sistema digital e organizar pelo supervisório. E até isso, até falei isso com outro empresário aqui outro dia, até isso tá tudo bem, a gente entende, né? Não é... Falei com o Arthur sobre isso outro dia aqui. Não é uma crítica à geração Z, né? Que o pessoal também generaliza muito, a geração Z não trabalha. Não é isso, cara, é outra geração. O cara, ele não entra na cabeça dele acordar e ele vê o irmão, o pai, às vezes, saindo de casa às 8 da manhã, voltando às 18 e ganhando valor X ali. E assim, entrando até na questão assim, Brasil, não é nem que o X não dá para viver, o poder de compra no Brasil não dá para viver. Né? E eu concordo. E aí ele quer fazer outra coisa, cara. Ele não quer ficar no chão de fábrica. Então, assim, o que a gente vai fazer com isso? A gente tem a geração YouTube, né? Que tudo parece tão fácil, né? Digital, fazer um vídeo no YouTube, ser blogueiro e ser youtuber. É tão... Na cabeça dessa geração, parece tão fácil ganhar dinheiro com isso, entendeu? E não é. Pelo contrário. Não é. A minha filha, por exemplo, ela tem algumas habilidades que eu não tenho. Ela tem 9 anos. E ela vira pra mim e fala, mãe, esse vídeo seu, não tá habilitado tal coisa. Você tem que falar pra sua equipe de marketing, isso. Eu, sério, Isabela? Ela falou, sim, tal coisa. Por quê? Hoje na escola, ela mexe com o Canvas, ela tem aula de Google, ela tem aula disso, habilidades que eu não tenho. Que eu tenho que correr atrás, que eu preciso dessa geração. A plataforma já chega com ícones que ele entende, que a geração entende. A minha filha também, tem coisas que ela joga aquele Avatar Words, aquelas coisinhas, joga um monte de negócio. Eu fico do lado dela, eu vejo a habilidade dela fazendo, assim, vem os símbolos, eu falo, meu Deus. Então. Eu olho aqui e falo, cara, eu não consigo fazer isso. O símbolo, ela já identifica o que faz. A gente bate o olho e demora, às vezes, um pouco para entender, né? Sim, mas assimilar aquilo. Eu acho que, assim, é um complemento. E essa geração, ela tá sendo preparada pro que vem. Então, precisa disso, desse lado celular, tela, é importante. Só que, ao mesmo tempo... eu acho que a informação está se perdendo muito, porque tem muita. Então, você não sabe o que é real e o que não é. Então, qual é a qualidade desse dado? Isso que preocupa. Sim. Então, as pessoas mais velhas, que têm muito conhecimento, pelo menos no meu caso, de processo químico... que aprofunda mesmo, que né? são, assim, aqueles gerentes que passaram a vida inteira na usina, eles estão... se desligando, e o filho deles não vai fazer a mesma coisa. O cara lá que faz o cozimento do açúcar, que faz assim, ele o cara vai aplicar na IA, a IA vai fazer, você vai ter que acreditar naquilo e não... Mas assim, para um processo de controle, hoje é super difícil. IA existe desde os anos 80. Sim. IA não é novidade. Hoje o Brasil, apesar dele... economicamente ele ser muito discrepante, né? 90% da população desigualdade social. Tem uma renda muito baixa. Apesar disso, eu não acho que falta emprego no Brasil. Também. Eu acho que quem não quer trabalhar, não trabalha por outras questões sociais, nem vou entrar em política, nada disso. Mas todo mundo que quer trabalhar no Brasil tem muita oportunidade, muita. Então, é só querer. E até esses dias, eu tava com a minha filha, e a gente parou numa padaria antes de ir pra casa e eu tava com a cabeça explodindo. Tanta coisa, parei na padaria, desci com ela. E eu só desci com o cartão e a chave do carro com ela. E aí me abordou um rapaz que sempre tá naquele ponto, pedindo dinheiro. Não tem problema nenhum. Só que eu falei assim, moço, eu estou com cartão, não consigo. Não, mas você pode fazer Pix. Eu aceito Pix, tá aqui. Nossa, na hora, assim, eu sou muito sanguínea. E eu falei assim, eu não tenho, mas eu falei bem forte, assim, eu não tenho Pix. Não tenho, não sei o quê. E entrei. Aí minha filha falou assim, nossa, que grossa que você foi, não sei o quê. Eu falei, Isabela, esse moço tá sempre nesse ponto todo dia. Por que ele
sentar lá trabalhando de pedreiro, puxando cabo. Eu tenho um monte de serviço para puxar cabo, para ajudar na obra. Não. E eu não gostei da abordagem. Como assim? Eu posso fazer um Pix. Então, eu expliquei para ela, ela falou, mãe, faz sentido. Então, assim, isso me deixa muito irritada. Você querer as coisas de graça ou fazer pouco e achar que você vai ter igual quem faz muito. Você nunca vai ter. Mas, cara, Mas eu sou meia... Não, disciplina. Então, assim, eu sou tão exigente comigo que eu também sou com o outro. Mas você sabe que um dos pontos principais aqui desse programa, desde quando eu comecei, tem sido a gente mostrar muito a história, esse lado do empreendedor. Olha o que você pegou, né? Olha o ponto que você partiu. Eu entendo também quando dizem assim, cara, no meritocracia, que jeito? Eu nem sei se é o caso desse cara, mas de muitos outros. De onde que um partiu, de onde o outro partiu. Eu entendo, eu concordo. O ponto é que isso não é culpa nossa. Que é o que o Thales fala também. Tipo, esses dias eu tava com a Saveiro da... Olha sobre isso que você tá falando. Eu tava com a Saveiro da empresa. Nossa, me deu um alívio, cara. Sabe por quê? Ninguém pede dinheiro. Você acredita? Quando você tá com um carro melhor... não sei, o cara ele vem no carro, tipo assim, como se você devesse alguma coisa pra ele. Fala, você tá com um carrão, você tem que fazer o Pix, amigão. Por quê? Você me deve alguma coisa, eu sou vítima da sociedade. E não é assim, entendeu? Não é isso, cara, a gente luta demais. Nossa, muito. E é o que você falou, eu também tenho vaga aqui. Entendeu? Mas, cadê? E outra coisa também, que é um pouco até do lado do funcionário. E eu sempre falo isso, a gente sempre tem que fazer um pouco a mais. Por exemplo, se eu chego na minha empresa com uma puta BMW, última geração, não sei o quê, vem um monte de gente pedir aumento. Você sabe qual é o carro que eu trabalhava até pouco? Chuta. T-Cross. Não, Mobi. Aí você fala, você trabalhava de Mobi? Mobi. Aí eu mudei. Agora eu trabalho de Toro. Então aí você fala assim, mas por quê? Porque eu preciso ostentar. Você não deve nada, você poderia usar, mas não adianta. A cabeça do ser humano, no Brasil principalmente, exatamente. Ela vira uma chave. Ninguém precisa saber o que você tem, que carro você tem. Uma coisa é particular. Mas e o carro no Brasil, em especial, fala muito. É um problema o carro. Porque fora não é, porque é comum o cara ter uma BMW. Você compra BMW só por $10 mil. Normal ter BMW. No Brasil, o carro que você tem diz quem você é. Eu acho assim, que antigamente sim. Hoje não, porque hoje eu tenho muitos amigos e inclusive donos de concessionária que usam um carro super simples. Eu nem posso citar a concessionária. Sim. Mas, por exemplo, ele anda de HB20, que nem tem nada a ver com uma concessionária luxo. Por quê? Pra ninguém saber. Ele blindou, mas é uma loucura isso, né? Entendeu? Mas é loucura isso. Olha só, a nossa cabeça do outro lado. Porque, por exemplo, eu gosto de carro. Então, assim, isso pra mim eu entendi o que você quer dizer, eu concordo. Mas pra mim não faz sentido. Eu gosto de usar o carro que eu quero e não tô nem aí, entendeu? Porque isso faz parte do meu dia, da minha alegria. Eu acordo feliz porque eu vou andar naquele carro. Sério? Então, eu não consigo ficar todo dia de Saveiro. Não é por nada. Eu não ligo, entendeu? Eu posso andar de Fusca, não ligo. Eu sou super de boa, não é isso, entendeu? Mas nem tem nada a ver com conquista também, com essa história do relógio, olhar pro Rolex e lembrar de onde eu saí, também não é isso. É o prazer de dirigir o carro mesmo, sabe? Então, pra mim, toda vez que eu tento, juro. Eu tento ir pra um Corolla, vai. Que eu acho que é o carro perfeito pro empresário, pra todo mundo. É um carro bom, um carro ok, um carro bom, legal. Ninguém vai falar muita coisa. O cara tem um Corolla, tá tudo bem, né? Eu penso, eu tento, eu vou lá, eu entro nele, eu olho pra ele, assim, fala... Não dá. É igual assim, por exemplo... Não vou curtir. Eu não sei se você... já passou por isso, mas eu
Eu tenho clientes, Vitor, que andam de jato, né? Clientes bilionários, né? É normal para ele. E aí, quando eu vejo uma pessoa que posta, que começa a ostentar no avião, aquilo me dá uma agonia. Aí eu tenho problema com isso. Eu entendo o seu lado, mas assim, eu nunca faria isso. Porque não faz sentido. Imagina eu lá postando uma foto com um carro ou com... Não faz sentido, porque meu cliente anda de jato. Tudo vai ser muito pouco para aquilo lá. Sempre vai ter alguém maior que você. Sempre vai ter. Sempre, então, isso assim, é fato. eu só tenho uma... Eu só acho que, assim, nada precisa ser muito ostentado. Sim. E esses amigos, clientes, parceiros que são os picas, eles geralmente... Não, são mais tranquilos. São Meus clientes também. tranquilos. Sim. Então, mas nesse caso eu nem... é berço, é construção. Total. Então, eu entendo... não, mas nesse caso eu nem posto nada, entendeu? Tipo, inclusive se eu pudesse ter o carro e entrar num estacionamento subterrâneo, que ninguém visse o carro que eu tenho, pra mim tava ok, entendeu? Eu não quero que ninguém veja, eu nem posto. Mas eu amo. Aquilo pra mim e eu tô minha falando paixão, de uma forma entendeu? até polêmica, mas é a verdade, é o jeito que eu penso. Mas é ruim pra mim isso, porque eu vejo dessa forma, que o Brasil, cara, que nem... sobre o que você disse, olha como é importante você ter um carro ok, principalmente se você trabalhar com varejo. Lá, muitos anos atrás, meu pai foi atender um cliente, ele tinha uma Pampa na empresa, né? Aquela dura, né? Puro ferro. E, cara, era acho que uma casa muito top, um condomínio, enfim. E ele entrou, atendeu tudo e foi embora. Aí eu acho que o cliente saiu com ele pra despedir, né? E viu o carro. O cara não fechou com ele por causa do carro. Sim. Então, assim, tem esse ponto também. Então, pro cara que é bilionário, tem jato, andar de mob, não muda nada, porque o negócio dele não depende do carro que ele tá. Mas um pouco que dependa... Vi um vídeo do Alfredo até falando sobre isso, sobre São Paulo, sobre o carro que você usa, sobre o relógio que você usa. E achei legal, porque ele já fala e ele já traz essa contra de, cara, não é ser raso. Não tô falando sobre ostentação, tô falando do mínimo ok, dos lugares que você frequenta, do que você precisa, porque o brasileiro, ele olha pra isso, cara. Ele vai até a porta com você e vê o carro que você tá. Eu não tenho problema com isso e eu acho que a gente tem que estar bem vestido. Por exemplo, se eu vou numa usina, eu vou super bem arrumada. Não é porque eu tô num ambiente de chão de fábrica que eu vou estar mal vestida, que eu vou estar com a unha lascada. Então, assim, a imagem importa muito. O que eu não gosto, vou falar assim... É da ostentação. É quem não tem e ostenta algo só para iludindo as pessoas de uma maneira. Então, isso me incomoda. Então, é só isso. Tá? Mas eu concordo, tem que sempre estar bem vestido, é a maneira que você se comunica. Concordo. E você sabe que tem situações, estava esse dia com outro amigo empresário, ele falou, isso é verdade. Você, ao mesmo tempo, do varejo, né? Assim, eu e ele trabalha com coifa, churrasqueira, essas coisas. E ele falou, cara, a gente precisa ter um carro bom, mas também não pode ser muito melhor que o do cliente. Tem isso. Tem até isso. Porque você vai atender o cara, ele olha e fala, mas o que é esse carrão aí, hein? Quanto que deu o orçamento dele? Esse cara aí tá ganhando muito, sabe? Ele quer determinar o carro que você usa, entendeu? Então não pode ser nem muito baixo, nem muito alto, você tem que estar no meio ali, é muito louco, você tem que se preocupar com tudo isso, pensar em tudo isso. Tem, por exemplo, é igual eu chegar de avião no meu cliente. Então, por exemplo, não dá para chegar de avião em todo cliente, porque é exatamente isso que você tá falando, o cara vai falar, opa, nossa, ela tá ganhando dinheiro, hein? Se já chegou de avião... Já chegou de avião. Olha a mentalidade. Ao mesmo tempo, passa uma credibilidade absurda. Se você vier com um orçamento ok, ele já vai falar assim, opa, legal. Depende. Ela é top e o preço é ok. Depende o cliente. É isso que você falou, entendeu? Tem os dois lados. Tem o cliente que não quer
E tem o cliente que te vê de outra maneira, entendeu? Fala, nossa, que admira. ele se preocupa, não sei o que, tem condição. O outro, não. Ó, tá tirando das minhas costas. É igual você é do ramo de arquitetura. Eu, de verdade, assim, de coração, eu adoro projeto de design, eu adoro desenhar, eu adoro, sempre fiz, e claro, não tenho habilidade, mas passo para alguém fazer. E eu não gosto de contratar arquiteto. Porque você se sente lesada de alguma forma com comissão. Exatamente. Assim. Então, por exemplo, para você ter ideia, eu tenho empresa, né? Que eu compro através da empresa. Então, se eu vou fazer uma obra, alguma coisa, eu fiz contratos direto de representação com o pessoal de imóveis, quadros, não sei o que, justamente para não ter o arquiteto. Para não ter aquilo. Então, eu me sentiria lesada, vamos falar assim. Então, eu tenho esse problema. Hoje eu estou mudando. Por quê? Se é aberto, fala assim, ó, não tem problema você ganhar, contanto que você resolva meu problema. Eu ia falar isso agora. Entendeu? E aí eu tô mudando. Tem muitos amigos que falam isso para mim. Eu trago esse contraponto, assim, eu acho importante, primeiro que eu viro para eles, eu viro para você e falo assim, ó, você vai fazer uma casa, se o arquiteto for te cobrar o que ele deveria cobrar pelo projeto, assim como você cobra dos seus clientes, você pagaria 150 mil num projeto? Não, hoje eu não pagaria. 100 que seja, 50 que seja. A maioria... Não paga, né? A maioria não paga. Não aí paga. Quer pagar, assim, 10 mil pro cara, como se fosse, assim... Entendi. 10 conto, tá bom pra você fazer um projetinho, entendeu? Cara, não é um projetinho, ele vai fazer o projeto da sua casa. Ele é o arquiteto, ele vai cuidar de tudo. Deveria, pelo menos. Do começo ao fim, são 2 anos. Aí o cliente acha que essa conta fecha, ela não fecha. Ele tem escritório, ele tem funcionário. Então, eu defendo a classe nesse ponto. Mas sou contra quando eles cobram, enfim, recebem RT e tal, e não entregam, não trabalham, não acompanham. Então, assim, quando acompanha, quando trabalha de verdade, ajuda e faz, acontece, eu sou o primeiro a falar, eu tô com obra em casa lá, tem que ser claro. Fui negociar são amigos meus, empresários, que eu tô comprando. Aí eu vou no cara e falo, ele já sabe que tem arquiteto, ele já, né? Aí eu falo, ó, faz o mínimo que você pode e coloca a RT dele. Até porque é um arquiteto parceiro, trabalha muito bem, tá me ajudando muito. E é isso que você falou, é consciente, tá tudo bem, cara. O cara vai ganhar. E tem muitas situações que o cliente, pelo menos aqui, não é lesado. Se você vier comprar comigo, o preço que você vai pagar é o mesmo que o arquiteto trazendo você, tá? Então, porra, usa o cara, é muito melhor, deixa ele. Sabe por quê? Um outro ponto sobre isso, legal, assim. Uma coisa... Vamos supor que eu fiz sua casa. A gente tem um comprometimento absurdo com nossos clientes. Você vai me ligar, a gente vai resolver. Mas uma coisa é você me ligar para resolver um problema. Você vai entrar na minha agenda aqui e não vamos resolver. Outra coisa é seu arquiteto, que tem 15 obras comigo, me ligar. A força é diferente. Nossa, cara, sai de onde tiver técnico e corre lá e resolve esse problema, entendeu? É verdade. Então, assim, eu acho que o importante é ter um arquiteto honesto. Né? Sim. Bom, que trabalhe bem e honesto. E que seja transparente, né? Eu acho que quando é bem conversado, mas também aí entra naquele seu cliente que talvez não consegue pagar, por isso que ele não compra com você direto, e tal. Mas depois de um tempo que a gente já consegue, aí a gente por exemplo, eu te contrataria porque eu sei que você vai entregar ou contrataria um arquiteto. Então é o que eu falei, depende do seu momento de vida. Sim. Então a gente vai mudando também. Mas nesse caso específico do arquiteto, eu acho que sempre deveria contratar. Que mesmo achando que não tem condição, o cara ele perde muito durante a obra por não ter um arquiteto, entendeu? Ele não faz essa conta. Não, e eu mudei a minha cabeça, porque eu sofri muito de coisa besta, marcenaria, não sei, nossa, que vou pegar um exemplo, o que você... Mas olha só, né? Você viu? Eu não lembro o nome dele agora, que ganhou o prêmio Nobel agora de economia, ele fala sobre isso. Como a gente tem caixas na nossa mente,
que a gente prioriza mais e outras menos. Então, por exemplo, você vai num restaurante, às vezes você gasta R$500 no jantar, R$1.000. Tem gente que reclama de pagar 50 no estacionamento. Sim. Porque ele cita esse exemplo do estacionamento. Na sua cabeça é um absurdo pagar R$50 no estacionamento, mas não é um absurdo gastar R$1.000 no jantar. Entendi. Então, por exemplo, você produz conteúdo aqui, só conteúdo top, com uma produtora profissional. Então, pra você, o conteúdo é importante. Mas se eu falar pro meu pai quanto tem que gastar sobre gravações de vídeo, sabe o que ele vai falar? Mas você tem um iPhone 17, não é só da Play aqui? Né? Tipo, na cabeça dele tá fácil, tá simples, né? Então, eu acho que a régua, né? Nossa régua pra algumas coisas, né? São diferentes. E você tá mais fácil, né? Porque você tem uma produtora, tá mais fácil pra você. Essa minha régua é alta, né? É mais fácil, né? Você tem que fazer bastante podcast mesmo, aproveitar eles. Eu tô cobrando o Bretas agora, soltar o dele. Ele vai fazer o dele agora, hein? Vai ser massa. Você vai fazer podcast? Vai fazer de... Tá todo... Olha... Não, vai fazer de tênis, do esporte, vai fazer de... Olha, verdade, você já vai ser patrocinador. Eu só tenho um problema com relação a tudo isso. Você tem que me atender rápido. Porque eu falo assim, ó, gravou hoje. Ô, Lucas, é pra amanhã, tá? Às vezes ele me mostra os áudios, a gente dá risada. Ele fala, irmão, olha aí, ó. Olha o jeito que vocês são, ó. Não, e eu cobro, hein? Não. Exatamente, a régua fica mais alta. Então, assim, se você tá investindo naquilo, você também cobra mais. Você sabe até onde vai. Ó, a gente vai caminhar já pro final, mas antes eu quero falar mais uma coisa. Antes da gente ir pro momento The Phoenix Play. Sobre sua rotina, rapidinho. Tá. Que aí eu escuto os meninos falarem aqui, nossa, cara, a Agatha acorda 4 da manhã, vai correr, não sei o quê. Hoje ela não correu porque foi maquiar, é isso? Você levou uma maquiadora na sua casa? A maquiadora vai na minha 4 casa. da manhã? Não, hoje foi às 5. Mas pra eu estar pronta, eu tenho que 4h30, porque eu tenho que secar o cabelo, eu tenho que estar com o cabelo seco, pra ela chegar, me maquiar e fazer meu cabelo. Fala a sua rotina aí, rapidão. Nossa. Vai, acordou às 4, foi correr. 4h30, no máximo 5 horas eu já tô na academia, eu tenho uma facilidade que eu moro em prédio, então eu só desço. Legal. Aí, geralmente, eu treino de 3 a 4 vezes por semana musculação, e corro na sequência, então eu faço 2 horas de treino. À noite, ou eu nado, às vezes eu faço pilates. E de fim de semana eu gosto de fazer longão. Então eu amo. Você não para. Não, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa. Só que tem dia que não dá. Às vezes eu tô viajando, ou tem algum compromisso. Semana passada, por exemplo, tive evento 3 dias. Então eu não consegui. E isso para mim faz muita falta. O exercício físico para mim assim é inerente pro meu estado mental. É isso que eu ia falar, muda completamente o nosso dia, né? Muda o seu dia. Se um dia você não treina, igual hoje você não treinou, eu fico mais irritada. E a minha disposição é outra. Mas para mim assim, por exemplo, correr. Eu tenho... É como se fosse uma meditação em movimento. Todo mundo que corre fala isso. Eu não corro ainda. Eu tô nadando, eu tô gostando bastante de nadar. Nadar é isso. Nossa, é muito bom. Então. É só você ali, né? Exatamente. E eu sou ruim em esporte coletivo. Por exemplo, eu sempre fui... Na escola, eu era a última do banco. Ninguém me escolhia. Não era rápida, sabe? Aquele negócio de futebol, queimada. Não. Minha filha é assim também, Antonella. Nossa, super ruim, mas aí eu me achei nos esportes individuais, então tudo que é corrida, natação... E tênis? Você joga tênis? Não jogo tênis. Eu jogo, é gostoso. Eu acho que eu não sou muito coordenada aí. É gostoso. Eu não me... É legal, pra gente, como empresário, assim, o tênis Nossa, é um esporte muito louco, porque é você contra você ali. E aí você faz... Por isso os caras quebram raquete, sabe? Aí você acabou de aprender uma técnica, né? Os caras profissionais, né? A gente é amador, mas assim... Fazendo uma aula lá, acabei de aprender, fiz no treino ali, aí no jogo, faço um negócio que não tem nada a ver. Nossa, dá vontade de... Aí você fala, meu Deus, acabei de ver o negócio, acabei de fazer, por que eu não fiz? Você fica, mas fica isso louco. É da pessoa que se cobra, né? Você deve se cobrar muito, ser muito exigente, então... Não, e a cabeça? Não, e a cabeça no tênis, é um barato. O último jogo, inclusive com o filho do Daniel. O último jogo eu ganhei dele, no outro eu perdi, eu tava ganhando de 4-0. Olha como que é a cabeça. Eu tenho TDAH. Não sabia. Você vai sacar,
Eu tava ganhando. Aí você vai sacar, cara. Aí, sei lá, se passar um pássaro... Nossa, o pássaro. Pum, aí já, tipo assim, minha cabeça sai do jogo e aí perdi. 4-0, ele foi, ganhou todos os games até virar, até ir pro tie-break. Então o tênis, assim, é um negócio absurdo. Se você perder a cabeça, perder o foco, começar a pensar na empresa, na reunião do outro dia, acabou o jogo. Loucura. Eu sou extremamente, assim, eu entro num estado de foco tão grande, pode ser até no Pilates. Eu adoro tudo que me exige muita concentração. Então, assim, porque aí eu quebro os pensamentos. Então, eu tô ali, naquele foquinho. Eu tô correndo, às vezes eu me perco. Pra você ter ideia, no sentido de eu tô tão concentrada num nível ali, que a hora que eu acordo, eu falo, onde eu tô? Peraí, que rua que eu tô? Às vezes eu passo loucura. A minha casa... E eu já andei de novo, uma coisa louca, caramba, assim. Você sai sai daqui. Eu saio, eu fico muito... Que legal. Sabe aquele negócio do carro, que de repente você tá dirigindo no automático, de repente você fala, opa, peraí, onde eu tô? Assim, piloto automático. Piloto automático. Que legal. E aí, aí vai pra empresa, correria, resolve um monte de muitas coisa. Vezes eu não tô, eu tô viajando, tô em cliente, então isso gasta muito tempo, muita energia, você ter que viajar... né? Mas faz aí, parte. Que hora que você sai da empresa, normalmente, assim? Eu saio cedo, porque eu geralmente não almoço. Aí fica direto? Eu fico direto, não almoço e saio 4h30 ou 5h30 no máximo, legal. Dependendo do horário que eu tenho que buscar minha filha. Aí busca a filha, vai pra casa, faz as coisas, aí dorme cedo. Eu, 8h30. 8h30 já tô dormindo. Te perguntando por isso, né? Uma acorda rotina cedinho, bem certinha. Regrada, né? Regrada. E quando viaja, dificulta bastante a rotina, né? Aí muda. Quebra a rotina. Mas eu durmo super cedo. Eu sempre, com meus vendedores, assim, eles se adequam. Eles falam, nossa, a gente passa fome, não sei o quê. Porque assim, eu falo, toca, vamos, não vamos parar pra almoçar, não vamos. Aí eles ficam loucos, né? Eles detestam viajar comigo. Porque eu quero render, porque justamente eu tenho filha, eu tenho marido, eu tenho que voltar para minha casa. Então eu não fico nunca 8 horas, 10 horas da noite, porque eu nunca, não faço isso. Isso aí. Agatha, obrigado. Obrigado pelo papo, foi muito legal. Foi muito legal conhecer mais sua história, até pros meninos aqui, né, que você tá dentro de casa aqui gravando direto. Eles assistem seus vídeos, editam, né, tudo, mas às vezes não sabe, né, tão a fundo, né, a história, tudo. Muito legal, muito... aumentou minha admiração por você como empresária, né, saber por tudo isso que você passou e venceu e hoje ser bem sucedida como você é. Acho que esse é um dos pontos principais aqui do programa, levar, né, essa visão para as pessoas, para todos. Para quem está começando a empreender, falta isso, na verdade, né? Você também dá um recado aí para quem empreende, para quem vai começar, para quem está passando por dificuldades, que você passou absurda. O que você pode dizer para a gente fechar? Coragem e fazer. Não esperar, não ficar dependendo do outro. Às vezes, claro, você tem que planejar, ser estratégico, mas é melhor você fazer. Então, aquele antes o feito do que o perfeito não feito. Exatamente. Então, assim, movimente-se. Esteja sempre em movimento, fazendo alguma ação, que eu acho que é isso. E é ter resultado. Foco e seguir em frente, cabeça erguida. Fácil nunca é. Mas se você não começar... É o que o Flávio Augusto fala, né? É difícil ser pobre. É chato ser pobre, não ter dinheiro para fazer nada. É difícil ganhar dinheiro e ter dinheiro. Outro dia eu vendi um terreno, precisei transferir, fui no cartório. Nossa, aquela coisa chata, né? Eu falei isso pra Lídia. Falei, nossa, imagina quem tem um monte de imóvel, que dificuldade que é, cara. Porque parece que não, o cara é rico, tem um monte de imóvel, que legal, né? E a gestão, né? E a gestão dá trabalho também. Então, ser rico dá trabalho, ter muito dinheiro dá trabalho, ser famoso dá trabalho, dá muito trabalho. Eu brinco aqui com os meninos, falo, eu não sou famoso, comecei agora com esse negócio, porque hoje na Casa Cor lá, cara, sem brincadeira, acho que uns 6, 8 pessoas, tô vendo teu podcast, cara, que legal. Então, quer dizer, mas assim,
Que reconhecimento, super, né, super legal. Mas assim, você já começa, falei isso pra Lídia, a gente tava jantando em algum lugar, você começa a sair, fazer as coisas, você já tem que tomar um certo cuidado. Extra, né? Porque antes eu não ia bater nela, né? No restaurante, tá? Não é isso, né? Mas ali, cara, você não pode... Dependendo do que você falar, o que você fizer... Nossa, olha, você viu o Vitor ali? O jeito que ele falou com a filha dele, né? Então, você já começa. Você, então, que tá no digital mas eu sou super... muito mais... Eu sou muito eu, assim, sabe? Eu não mudo muito, eu sou... eu sou eu. Eu não fico ideal, muito né? preocupada. Sim. E, claro... Tem que ter cuidado, principalmente exposição com filhos. Isso me preocupa muito. Sim, eu também. Esse eu acho que é o ponto principal, expor a nossa família. Meu marido não gosta, pelo contrário. Exposição é complicado. Então, talvez no seu caso a mesma coisa. Pessoal, então estamos finalizando aqui mais um Victor Talks. Hoje eu recebi a Agatha aqui. Foi um papo muito legal de empreendedorismo, família, rotina, né, o nosso dia a dia real. Para você que esteve com a gente até aqui, fica o convite. Se essa conversa fez sentido para você, aproveite, se inscreva no nosso canal, compartilhe este episódio e continue acompanhando o Victor Talks. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!